porque se no final das contas eu vou acabar sofrendo do jeito como eu tinha sofrido, que sofram todos os outros. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. O assunto de hoje, né, eu tô transitando entre os capítulos do livro Macho Racional, do Rollo Tomassi, né? Então, antes de a gente ir pro próximo capítulo, agora que a gente fez um catadão, a gente fez um fechadão do capítulo básico, eu queria falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo por aí. Sempre houve a galera que era um pouco mais cabacinha na escola, né, que sofre bullying, não sei o quê, e a galera que era mais popular, e nananã. Eu era dos cabaços, eu era dos nerdinhos, eu sofri muito bullying, eu tomei porrada na escola. Então essa galera sempre teve aí, mas no momento em que você vê a galera matando gente, cometendo atentado, se matando, se vangloriando, incentivando um ao outro na internet por conta disso, você vê que alguma coisa aí já não tá mais só dentro de um aspecto que deveria fazer parte da sua evolução, que deveria fazer parte da sua construção para te transformar em um adulto. Então o primeiro termo que eu queria trazer aqui, né, que a galera gosta de colocar essas nomenclaturas, são os tais dos incel. Os incel, eles são involuntary celibates, então celibatários involuntários. O que são celibatários involuntários? Essa galera segue uma lógica de ginásio dos Estados Unidos. Para mim já tá péssimo a partir daí, né? É como se a existência no ginásio dos Estados Unidos fosse totalizante para explicar a realidade das coisas do mundo. Gente, já é ruim lá, a gente tá aqui no Brasil, né? Nossa cultura, as nossas coisas são completamente diferentes, mas ainda assim, vamos lá, né? Dentro dessa lógica do bullying e do bullyingado. Os involuntary celibates, o que acontece? É uma molecada que, em teoria, tem a expectativa de se relacionar com mulheres. Então eles olham para as mulheres e falam, nossa, gostaria de me relacionar com uma mulher. E normalmente esses caras, eles entendem que eles próprios são muito virtuosos, que esses caras, eles são muito legais, e eles são simpáticos, e eles são inteligentes, e eles provavelmente tiram boas notas na escola, e eles são empáticos, e é isso, né? Então eles são caras que se veem com um monte de atributos, com um monte de características positivas. E aí eles começam a categorizar as pessoas em nomes norte-americanos. Então, por exemplo, os caras populares são os tais dos Shads. As meninas populares são as Stacies. Então, os Shads e as Stacies zoam os incel, porque eles são populares. E os incel, eles são esses caras bonzinhos que gostariam de ter um amor na vida. Eles ainda, lógico, existem várias subdivisões e tem também as Beckies. As Beckies, elas não são exatamente populares, né? Mas aí por causa do feminismo, né? E aí assim, o feminismo, né, na cabeça deles é esse movimento muito do mal, né, que precisa ser vilanizado porque faz com que as mulheres se coloquem em um lugar de dominância. Então as Beckies agora elas estão voltadas para o feminismo e anteriormente elas dariam mais atenção para os incel e aí, né, por conta do feminismo agora elas não fazem isso. Então agora eles são oprimidos pelos Shads que batem neles, pelas Stacies que zoam eles e pelas Beckies que viraram feministas em vez de serem os pares ideais dos incel. Ai, gente. A coisa então gira em torno dessa lógica de colégio. É uma ideia um pouco mais atraente para os jovens adultos ali, para a galera que está saindo da adolescência. Por quê? Na adolescência, na fase de jovem adulto, né, é uma fase que a gente tá em descoberta, tá conhecendo gente, tá saindo do casulo. Então, sim, é muito difícil a gente encontrar uma galera com a qual a gente se identifica, é muito difícil a gente começar a se relacionar, e mesmo quando a gente começa a se relacionar, as outras pessoas provavelmente não estão na mesma faixa etária, elas também estão começando a se relacionar, então iniciar e terminar relacionamentos é muito comum nessa época. Muitos caras acabam levando fora, muitos caras acabam com seus relacionamentos terminados. E aí é lógico que é frustrante, e aí é lógico que é ruim, rejeição dói, mas aí o que esses caras fazem é se colocar em um lugar de vitimização e olhar para o mundo como se fosse uma grande conspiração contra eles. São as feministas, são os Shads, são as Beckies, e eles
que são esses caras virtuosos, esses caras legais, esses caras que são cheios de qualidade, acabam ficando sem recompensa por serem esses caras legais. E aí começa a se criar uma comunidade de caras que acabaram de sofrer rejeição para caras que têm medo de sofrer rejeição, que ainda estão em lugar de serem zoados, aloprados na escola, por exemplo. E aí essa comunidade de vitimização começa a enxergar que o mundo é do mal, que o mundo é o vilão, que o mundo precisa pagar por só recompensar pessoas que em teoria não prestam. Vendo isso dia após dia, reforçando essas ideias hora após hora, chega um momento que esses caras, eles de fato tomam a ação nas próprias mãos e acabam cometendo atos extremistas de terrorismo. E não só matam pessoas, como acabam se matando em muitos casos. E são celebrados dentro da comunidade por causa disso. E aí, eu quero falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Na escola, eu era muito nerd. Eu levei bastante tempo para poder achar minha galera. E a minha galera era essa galera cabaça. A gente era zoado, a gente gostava de coisa que ninguém gostava, a gente lia quadrinhos quando isso era um negócio muito impopular. E jogava RPG, e jogava videogame. Definitivamente não eram coisas que atraíam as mulheres na época. É lógico que a nossa expectativa era conseguir atrair garotas. Mas a gente realmente se colocava nesse lugar dos caras inteligentões, dos caras virtuosos. E era realmente difícil entender por que com facilidade eu era colocado na friend zone, por que com facilidade as meninas só me viam como um amigo, não me viam como o cara legal que eu era. Em determinado momento eu conheci uma garota e comecei a namorar. E em determinado momento esse relacionamento terminou e eu sofri pra desgraçar. E era exatamente esse o ponto. Como pode eu, sendo esse cara legal, esse cara incrível, esse cara inteligente, ser abandonado e tendo que sofrer desse jeito? O meu reflexo foi me revoltar e eu cheguei a me relacionar com outras mulheres, só que aí eu era o cara que via as mulheres como ou objetos ou pessoas que não mereciam o meu sentimento profundo. Porque se no final das contas eu vou acabar sofrendo do jeito como eu tinha sofrido, que sofram todos os outros. Isso claramente é uma imaturidade. Por quê? Eu não posso culpar o mundo por conta de uma decepção que eu tive. O ideal é que eu consiga olhar para essa decepção e entender qual foi o meu papel na construção disso e mudar para que os mesmos erros não aconteçam em relacionamentos futuros. Então, volta um pouco. Cara, se você está no colégio, se você está na faculdade, se você tem dificuldade de se relacionar, por mais legalzão que você seja, por mais inteligente que você seja, será que não é legal você dar uma olhada no seu próprio comportamento? Se a sua intenção é atrair uma mulher, é ficar com uma mulher, será que o ideal não é conversar com elas como humanos, como pessoas, como iguais e entender ao que elas se atraem? Porque o movimento que eu tenho visto é a galera, né, que se chama de celibatários involuntários. Eu tô no celibato, gostaria muito de não estar no celibato, mas eu tô no celibato. Procurar acompanhamento, procurar guia com caras que sofreram os mesmos traumas e que muito provavelmente, se conseguem sair do comportamento de incels, assumem o comportamento que eu assumi, que é ser cabaço, que é ser otário com mulher, fazê-la sofrer em vez de eu sofrer. De novo, rejeição dói, mas faz parte da vida. Ela ensina coisas pra gente, extremizar o seu comportamento para chegar num ponto de você ferir pessoas e no final se machucar também, vai te impedir de chegar em novas fases da vida. A lógica do colégio normalmente fica no colégio. E o legal é que para cada novo ambiente que você entrar, você pode ser uma pessoa nova, com comportamentos novos, uma pessoa diferente. Os diferentes ambientes que você vai ver na vida, seja faculdade, seja um trabalho novo, seja uma cidade nova que você vai mudar, seja uma escola nova que você vai entrar, fazem com que você enxergue o mundo de maneira diferente. Mas se você, em todos esses lugares, só está enfiado dentro do mundo em que a galera fala sobre Red Pill, sobre incel, sobre migtal, sobre essas coisas, você se priva de ter novas possibilidades de enxergar o mundo. Você fica inserido dentro de uma lógica que muitas vezes nem deveria ser sua. E o pior, cara, é que quanto menos em contato a gente tá com as nossas próprias fragilidades, menos a gente se entende. E mais doem as rejeições, mais doem as desilusões. Quando a gente se entende, quando a gente entende como funcionam os nossos mecanismos, a nossa psicologia, a gente ou não se relaciona com pessoas
que tem potencial de machucar a gente, porque a gente identifica com antecedência, ou se relaciona, a gente é capaz de identificar que aquele relacionamento está ruim e ou consertar, ou a gente ter a opção de terminar, ou a gente passa a conseguir se conectar de maneira mais sincera com novas pessoas que trazem coisas positivas pra gente. E de verdade, isso que estão falando por aí, cara, que relacionamento é só transar, relacionamento é quantas meninas eu pego, relacionamento... Cara, isso é uma estupidez sem fim. Do meu ponto de vista, se relacionar faz parte da natureza humana. Cuidar, ser cuidado sim. Amar, ser amado, compartilhar momentos. Seja em relacionamentos amorosos, seja em relacionamentos com a sua família, relacionamentos de amizade. Criar conexões faz com que exista mais energia para viver, mais motivação para fazer. Você se sente mais vivo. O oposto também é verdade. Quanto mais você incentiva sentimentos de agressão, de vitimização, de ódio e coloca o mundo como seu algoz, mais nesse lugar de vítima você fica. E mesmo que você queira mostrar para o mundo que você é fodão, que você pegou tantas minas, que não sei o que, ainda assim é muito óbvio para quem olha que tudo isso vem de um lugar de medo, de amadurecer, de se relacionar, de se machucar. Quando a gente fala que os incels são só cabacinhos, homens imaturos, que têm medo dos próprios sentimentos, não é no sentido de falar que são fracos e inúteis. Cara, quando eu falo, pelo menos, a minha intenção é sim, cara, é imaturidade emocional. Mas no sentido de dá pra melhorar, dá pra evoluir, dá pra crescer, dá pra amadurecer. E amadurecer é uma coisa positiva, porque te dá muitas novas possibilidades de vivência. Cola no Recusa a Pílula Vermelha, incelzinho. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Vamos fazer com que as mensagens sejam mais saudáveis pra gente. Larga esses cabaços aí que fala de Red Pill e tenta ser coach de relacionamento. Na real, esses caras não manjam nada. Tamo junto, gente. Um abraço.